E eu vi um vídeo você falando sobre o amor ágape, se eu não estiver enganada. E eu queria falar um pouco sobre isso, entender um pouco mais. Porque você encontra no Novo Testamento, que foi falado em aramaico por Jesus e pelos apóstolos, eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico, Sim. como o povo todo falava aramaico. Mas as palavras de Jesus foram levadas e transliteradas e traduzidas para o grego. E aí no grego você tem uma fartura de expressões para designar amor. Por exemplo, o amor de pai e mãe por filhos, os gregos designavam esse amor de carne, sangue, DNA, cuidado familiar imediato, como amor storge. Era a palavra que eles designavam, essa coisa consanguínea. O amor entre amigos era o amor filéu, filia, que tem a ver com de onde vem a fraternidade, o amor fraterno. Vem dessa origem grega de filéu. Aí você tem o amor erótico, obviamente, entre opostos que se atraem, de qualquer que seja a natureza da atratividade, mas envolve o desejo sexual, do encontro, do coito, do amor, do beijo, do romance, do estar juntos, do viver juntos, da troca íntima, de qualquer que seja a natureza. Os romanos não tinham, e nem os gregos, muito menos, tinham esse tipo de preconceito a respeito das escolhas de gênero, e Jesus tampouco, porque Jesus nunca tocou nesse assunto. E tinha gente de todo tipo, passando para lá e para cá na frente dele. Ele falou de ódio, de ira, de desrespeito pelo próximo, de desconsideração, de incapacidade de inclusão, de supremacismo e rejeição. Ele falou de tudo isso, mas ele não tocou nessas questões de natureza sexual. E quando ele fala de adultério, 2 únicas vezes nos 4 evangelhos, ou são 3 vezes nos 4 evangelhos, uma é para defender uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. Está lá em João, no capítulo 8, e os religiosos pegaram pedras para apedrejá-la e vieram a Jesus e disseram: olha, Moisés nos disse que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Ora, adultério só se faz a 2, né? It takes two to tango. Então, não dá para você adulterar sozinho. Ainda tinha um homem que eles disseram: sai, amigo, vai que o negócio, a pedra não é para ti, é para cá. E levaram para Jesus fazer essa decisão. Jesus olhou para o rosto maligno dos caras e disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aí, começando dos mais velhos até os mais novos, eles foram ficando acusados pela própria consciência, e o Evangelho de João diz que eles foram largando as pedras e se retirando até ficar Jesus sozinho com a mulher. Aí, quando tinha ido todo mundo embora, a mulher estava ali nua, coberta, quem sabe, por um farrapo de pano. E aí Jesus disse: mulher, olha só que pergunta linda, onde estão aqueles teus acusadores? Não tinha mais ninguém. Aí a mulher disse: eles foram. Aí Jesus: eu não sei. Aí, ninguém te condenou? Jesus perguntou de novo. Ela disse: não. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vem, levanta, vai e não peques mais, cuida da tua vida, não te põe mais nesse lugar de perigo nem de risco. As outras 2 vezes, que é em Mateus 5 e Mateus 19, tinha a ver com um grande problema entre 2 rabinos do tempo de Jesus. O rabino Hillel, que é uma figura que tem nome nas ruas de Jerusalém até o dia de hoje, foi muito importante lá, e o rabino Shammai, que também é patrono de ruas em Jerusalém até o dia de hoje. E um conflito entre eles. O Hillel era um cara liberal que dizia que ao homem era permitido se divorciar
e repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aí você lê os textos paralelos que superabundam nos achados arqueológicos e tudo mais, mostrando em que condições os caras propunham se separar das mulheres. Aí eu não quero mais ficar casado com essa mulher porque o dedo dela está ficando torto. Ou porque eu não gosto mais da unha dela. Ou porque eu descobri que, de fato, uma orelha é maior do que a outra. Mas, na realidade, eram aquelas desculpas porque tinha gente que casava de manhã com uma mulher religiosa, aí pegavam a bichinha uma semana, na segunda semana já jogavam a mulher fora para poder, repudiavam, aí recebiam a chancela religiosa do repúdio, que era um direito e uma prerrogativa exclusivamente masculina. A mulher não podia repudiar o marido. E aí, conclusão, essa mulher que era repudiada e divorciada ficava entregue às piores condições. Você não tinha nenhuma legislação de amparo à mulher, nem aos filhos que aquela mulher tinha parido com aquele cara, qualquer que fosse a prole. E a mulher, todavia, era considerada pela religião judaica como uma adúltera, se ela se casasse com outro homem. Se chegasse um outro homem e dissesse: eu te quero, eu gosto de ti a si mesmo, não estou nem aí porque estão pensando, eu vou cuidar de você, vamos constituir uma família. Pronto. Tanto a mulher quanto o homem que fizesse essa benesse eram tratados como adúlteros. Ou a segunda alternativa para aquela mulher, ela tinha que se prostituir. Aí a maioria das prostitutas eram mulheres ex-casadas, que não tinham tido outra chance na vida. Acabavam mulheres bonitas, atraentes, interessantes, se vendiam para levar comida para casa. Ou então elas se tornavam mendigas. Sim. Iam para a esquina esmolar. Então, quando Jesus diz o que diz sobre adultério, ele está fazendo tudo para diminuir o agravo sobre a condição da mulher. E isso, pessoal, como não conhece os contextos, não entende o texto, não entende a fala. Mas é o único tema sexual do qual Jesus trata. E quando ele fala de qualquer outra coisa que envolva sexo, como, por exemplo, prostituição, isso, obviamente, não tinha nada a ver com a discriminação à mulher que se prostituía. Ele estava, sobretudo, falando do homem, que era quem pagava para ter a mulher. E no ambiente masculino ele fala isso em Marcos, no capítulo 7. E não fala sobre a prostituição. A prostituição entra numa lista de 12, 13, 14 itens existenciais lá no final. Ele fala da idolatria, do dinheiro, da avareza, da maldade, da corrupção, disso tudo. E aí das prostituições, falando a homens que eram os que praticavam isso. Porque com as mulheres, o que ele diz seria uma contradição. Ele dizia aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então, o amor erótico, e em relação ao qual Jesus abençoou, tanto é que ele foi para um casamento onde ele multiplicou, transformou água em vinho, abençoou a alegria dos convivas, dos cônjuges. Sempre para ele essa era uma ocasião agradável, bonita, boa. Então a gente tem essas formas de amor: o storge, o filéu, o erótico, e você tem o amor ágape, que é o amor sublime, é o amor divino, que ele recomenda que eu aprenda com Deus, porque Deus é ágape puro. Deus é aquele que não discrimina. O apóstolo João diz, na primeira epístola dele, que Deus é amor. E só diz isso. Ponto. Amai-vos uns aos outros, pois Deus é amor. Aquele que odeia não conhece a Deus, não vem de Deus, não nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus ama o seu próximo. Perdoa o seu próximo, porque Deus é amor. Então, o amor ágape é esse amor sublime
que é o único amor que me coloca naquela vereda do Evangelho que diz, onde Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só dá para a gente amar um inimigo, um cara de quem a gente não gosta, que faz mal a gente, que é horrorosinho, horrorosão, tanto faz, com amor ágape. Agora, amar com amor ágape não implica em gostar. Eu não preciso botar o cara embaixo do braço e andar com ele. Eu só preciso não deixar que a ação perversa dele me torne maligno como ele. Então eu me defendo, o amor é meu escudo, é minha defesa. Eu me defendo da maldade do mundo, não me deixando corromper pelo ódio, que é passado todo dia. Então tem um monte de gente de quem eu não gosto. Não gosto do caráter, não gosto da atitude, não gosto do trato, não gosto de como eles olham para os outros, de como eles interpretam a vida e nem o mundo. Não tenho nenhum desejo de me tornar íntimo, um amigo deles, de levá-los para minha casa, para partir o pão com eles e me confraternizar, porque até a palavra confraternizar vem de filéu, que é aquilo que você faz com um amigo, com quem você tem afinidade. No amor agapau, ou no amor ágape, você não necessariamente tem que ter afinidade. É claro que quando você ama uma pessoa fraternalmente, você desenvolve, pela própria contingência do amor fraterno, o amor agapau, o amor ágape, que é um amor que também lida com os equívocos, com os defeitos. Quem é que tem amigos perfeitos? Eu nunca tive nenhum. Na realidade, praticamente todos os amigos que eu tive na vida, de um modo ou de outro, me traíram. De um modo ou de outro. E eu não perdi praticamente nenhum até o dia de hoje. Eu perdoei. Porque eu digo, esse cara é legal, é gente boa. Ele só ficou invejoso, ou ele ficou surtado por causa de alguma coisa que eu fiz de muito melhor ou de muito boa, e o coração dele não soube lidar com isso. E aí ele entrou nesse equívoco, mas você logo vê quando o indivíduo é gente boa que cometeu um erro, um equívoco. E eu, por exemplo, para um cara que foi meu amigo deixar de ser meu amigo, é porque ele botou as unhas de fora e eu vi que ele era um lobo vestido em peles de ovelha, perverso. Do contrário, se eu continuo a enxergar a humanidade nele com todos os defeitos toleráveis e naturais que se possa ter, eu incluo. Agora, se ele se torna intolerável, mau e perverso contra mim, eu continuo amando com amor ágape, mas não mais com amor fraterno. Ou seja, eu oro por ele, eu peço a Deus que tenha misericórdia dele, que o ajude a entender, que o lucidifique, para ele ganhar luz e entendimento e compreensão. E se algum dia ele chegar consciente, mudado, arrependido, transformado, humano, eu o reincluo com a maior naturalidade. Agora, eu não sou masoquista, não tenho nenhuma obrigação imposta pelo mandamento do amor, segundo Jesus no Evangelho, de levar para minha casa quem me odeia, quem quer meu mal, quem me boicota, quem me faz mal. Esse aí eu oro por ele, não entro na dele, eu trabalho, quando seja possível, em favor da sobrevivência dele, não me inimizo nem me contamino com o que ele sente a meu respeito ou com o que ele pensa sobre o mundo. Eu continuo no meu caminho, andando na pureza do meu coração, só não o levo para minha casa. E eu recomendo todo mundo a fazer a mesma coisa, porque foi assim que Jesus fez nas práticas dele. Ele amou a todos, mas ele foi amigo de alguns, não de todos. Ele deu acesso a alguns, não a todos. E deu acesso aos que demonstravam aquela afinidade de troca solidária, de carinho. É assim que a gente forja as amizades. Do contrário, é sandice, é loucura. É você querer ser melhor do que Jesus no seu trato com os humanos. Então eu amo a todos, inclusive aos que me odeiam, porque amor não é gostar, portanto amor também não é romance. Romance é o amor erótico, tem que envolver romance.
desejo, paixão, prazer, penetração, tudo mais do que implica num amor dessa natureza. O amor fraterno, às vezes ele é tão ardente que eu tenho a experiência de ter amado ardentemente alguns amigos meus, sem nenhuma paixão ou uma afetiva, mas é uma fraternidade ardente. Alguém de quem você sente ardente saudade. Ou quando você encontra, você sente aquela felicidade ardente e efusiva. E o amor ágape não necessita de nenhuma ardência, de nenhum sentimentalismo, de nenhum romance. O amor ágape é a escolha de ser, de eu ser quem eu sou. Tem nada a ver com o outro. Tem a ver com quem eu decidi ser para mim mesmo, para a vida e para a existência. Esse é o significado do amor ágape, que é como Deus ama tudo e a todos, até aqueles que o odeiam, e Deus não tem inimigos. Eu digo a vida inteira que no dia em que Deus odiasse, ele deixaria de ser Deus na mesma hora. Deus não odeia nem o diabo, e eu também não. O diabo, meu Deus, é o diabo. Ele que se vire com as diabolices dele. Eu não tenho nem tempo para ficar falando no diabo. Eu reconheço o diabo humano, o diabo espiritual, as dimensões malignas, tanto quanto as dimensões benignas na vida, mas eu não ando ocupado com nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum torturador mental. A minha mente se enche do que é bom, positivo, de tudo que é puro, louvável, respeitável, relacionável, dialogável, de boa fama, de bom entendimento, de promoção da vida. Então, esse é o amor ágape, esses são os diversos modos de amar.